Oi vizinhos, eu sou o Caio. Eu sou o Ale. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre bancada de madeira. E antes de mais nada, se você gostou da bancada de madeira ou do nosso estilo de decoração, já se inscreve no canal e deixa seu like, que isso ajuda muito e incentiva muito a gente a criar mais conteúdo para vocês. E também a gente tem o Instagram do apartamento, onde a gente posta todos os cômodos, tudo detalhado, tem todo dia informação no Stories, que é o @casacobre. Muita gente me pede lá no Instagram para eu contar um pouquinho mais da nossa experiência com a bancada de madeira, qual madeira que a gente utilizou, qual foi o acabamento que a gente fez, os prós, os contras. Então eu fiz uma pesquisa geral sobre a nossa bancada e também vou passar para vocês novos tipos de madeira, novos tipos de acabamento para que você possa fazer também, não necessariamente sendo idêntica à nossa, tá beleza? Então, vou começar falando primeiro dos prós e dos contras de ter bancada de madeira. Por quê? Se você é uma pessoa que não liga muito pra higiene, se você é um pouco preguiçoso ou preguiçosa, se você é um pouquinho relaxado, a bancada de madeira não é pra você. A bancada de madeira, ela tem que ser para aquela pessoa que tá o tempo inteiro ligada no que tá acontecendo. Eu e o Alexandro, a gente brinca que a bancada de madeira é como se fosse ter um bebê recém-nascido. É basicamente isso. Você vai ter um bebê na sua casa. Se você não é uma mãe cuidadosa, então não tem esse bebê na sua casa. Por quê? Porque caiu água, você vai limpar. Caiu café, você vai limpar. A visita chegou perto com uma faca, você vai falar para a visita não chegar perto com a faca. Então você tem que ficar o tempo inteiro ligado nela, principalmente quando você tem visitas. Porque o pessoal vê a bancada de madeira e pensa assim, nossa, uma tábua de carne gigante, vou cortar carne aqui em cima. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. A bancada de madeira, ela requer o dobro ou até o triplo de cuidado em relação a pedras normais. O primeiro pró que a gente levou em consideração foi o custo. A bancada de madeira, ela sai mais barata do que uma bancada de pedra. A gente já queria a bancada de madeira pela estética, mas quando a gente descobriu que o custo era muito baixo em relação à pedra, a gente foi de cabeça. Para vocês terem noção, a nossa bancada ela tem 3 metros e a gente comprou 7,5 metros de madeira. Por quê? Deixa eu explicar. As peças de tauari são vendidas em 30 centímetros no lugar que a gente comprou, as chapas. Então a gente teve que comprar peças de 30 centímetros que foram juntadas. Então aqui a gente tem uma peça de 30, uma peça de 30 e aqui no finalzinho a gente tem uma espessura só de 2 milímetros. Eles tiveram que cortar bem fininho porque a nossa bancada tem 62 centímetros de profundidade. E também a gente fez as prateleiras com o que sobrou. Então, o custo saiu muito baixo em relação a isso. E ainda sobrou madeira. Se eu não me engano, a gente tem uma peça de 3,5 metros guardada lá na Foco pra gente usar quando a gente quiser. O segundo pró é a estética. A madeira, ela traz um calorzinho pro ambiente. Então, se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, uma pedra preta ou uma pedra branca natural, um silestone, um quartzo, talvez a cozinha não tivesse ficado tão aconchegante quanto ela está agora. Então trouxe esse quentinho pro ambiente, já que a gente gosta muito de branco, e deu uma vida pra cozinha. Então esse é outro pró da madeira. Agora vamos pros contras. Os contras são muitos, mas vai de você ter cuidado ou não. Então isso é uma opção sua. O primeiro contra é a manutenção diária que você tem que ter com ela, o cuidado o tempo inteiro. Então foi o que eu disse agora no começo do vídeo. Caiu um pouquinho de água, limpa. Pingou molho, limpa. Você tem que ficar o tempo inteiro cuidando dela para que ela não manche, para que ela não queime, para que não aconteça nada de grave com ela. Então, esse é o primeiro contra e é o mais difícil, porque você tem que ser cuidadoso o tempo inteiro. O segundo contra. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo dos acabamentos que você pode usar aqui na bancada, resinas, vernizes e tudo mais. Mas dependendo do verniz que você utiliza, principalmente o verniz marítimo, você tem que ter uma manutenção preventiva para que você não tenha danos maiores no futuro. O verniz marítimo, com o tempo, ele vai se soltando. Então ele não é um acabamento que você faz e vai ficar para sempre. Então eu acho que de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, você tem que fazer uma manutenção. Então teria que realmente lixar a peça e reaplicar verniz, ou se você for uma pessoa mais desleixada, tacar verniz aqui em cima, mas eu aconselharia lixar e fazer de novo. Outros dois contras, que são os principais também, além daquele de água que eu disse, são: não pode bater nenhuma coisa pontiaguda aqui, então faca, quina de refratário, quina de panela, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas porque vai marcar.
A madeira, mesmo sendo maciça e sendo uma madeira dura, você ainda tem marca se você realmente pegar uma faca e bater. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com as visitas que não tem. A gente que tem a bancada, a gente já sabe que a gente não pode cortar nada aqui em cima, tem que tomar cuidado na hora de bater uma panela, alguma coisa do tipo, mas a visita realmente ela não tem esse cuidado, ela não sabe que requer essa atenção, então tem que ficar sempre atento. E a outra coisa é panelas. Panelas quentes, refratários quentes. Até xícara de café aqui em casa a gente não apoia. Por quê? A resina, ela não é resistente ao calor. Então, por exemplo, eu não posso tirar uma panela daqui do cooktop e apoiá-la aqui. Se eu fizer isso, vai queimar, sabe? Vai ficar aquela marca de resina e isso vai estragar a bancada. E a gente teria que realmente lixar tudo novamente e reaplicar a resina. Então, peças quentes não podem ser apoiadas na bancada. A gente usa aqui em casa alguns apoios, que são as tábuas. Você pode usar aquele silicone, até aqueles apoiadores de panela de metal. Então a gente deixa as tabuazinhas aqui e quando a gente tira uma panela, um refratário, alguma coisa, a gente apoia aqui. Então sempre tem que ter esse cuidado de não apoiar nada quente aqui. Sobre a limpeza da bancada. Não nos foi dito que não poderia passar qualquer tipo de produto químico, mas como produtos químicos são mais abrasivos, a gente ficou com medo, então a gente só limpa a bancada com detergente. A gente não usa Cif, não usa Veja, não usa nenhum tipo desses materiais, porque eles podem alterar a cor da bancada, eles podem destruir a resina, eles podem queimar alguma coisa. Então a gente só usa detergente neutro, detergente aquele transparente normal. A gente usa esses paninhos de limpeza, que são aqueles reutilizáveis. Eu normalmente pego 2, dou uma molhadinha com água e dou 2 borrifadinhas de detergente. E aí eu pego eles e aplico na bancada. Essa é a nossa limpeza diária com ela. A gente não passa absolutamente nada além disso. Então é detergente, água na bancada inteira, tanto na cuba, quanto na madeira, quanto no cooktop. Agora eu vou falar um pouco para vocês dos tipos de madeira e dos acabamentos que são disponíveis no mercado para que você faça a sua bancada de madeira. A nossa, como eu já disse, ela é de Tauari e ela foi resinada com resina epóxi. No mercado existe uma classificação de madeiras que são resistentes à água. Elas são a Tauari, o ipê, o cumaru, o eucalipto e a madeira teca. Todas elas são recomendadas para que você faça uma bancada, elas têm uma durabilidade boa e uma boa resistência à água, mas elas ainda necessitam de uma aplicação de um verniz ou de uma resina, e é disso que eu vou falar agora. Existem 3 tipos de acabamentos que são recomendados para que você faça na sua bancada de madeira. Você pode usar resina epóxi, que foi o que a gente usou. Nos foi informado que a resina epóxi é o melhor acabamento para que você faça uma bancada de madeira ou de cozinha. O acabamento final dela fica parecendo um vidro e quando cai água fica como se fosse uma peça impermeabilizada mesmo. A água fica empoçadinha ali e as cutículas da peça elas ficam bem seladinhas, então a gente sente que não suga água. O vidro líquido, ele também dá esse acabamento da resina epóxi, dela ficar bem lisinha, só que ele fica com um relevinho, porque ele fica como se fosse realmente um vidro colocado em cima. Então você vai ter a madeira e vai ter ali um meio centímetro de uma película transparente, que é isso que vai dar a impressão de que tem uma peça de vidro em cima. E o último acabamento é o verniz marítimo ou verniz náutico. Muita gente usa esse verniz, só que o que a gente sentiu e que nos foi falado, o verniz náutico ele não sela muito bem as cutículas, então além da madeira ficar meio áspera, você ainda tem o desgaste dele que com o tempo ele vai se soltando, ele vai esfarelando e você tem que fazer uma manutenção mais preventiva, mais frequente. E fazendo aqui um top de madeiras mais recomendadas, em primeiro lugar seria a teca, é a madeira que mais resiste porque ela já tem um tratamento de fábrica para que ela seja uma madeira resistente à água. Também temos a cumaru e a tauari. A tauari, dentre elas, é a mais clarinha, a cumaru é um pouco mais escura, mas resiste melhor à água. E dentre os acabamentos, o melhor seria mesmo a resina epóxi e por último o verniz marítimo, porque ele requer uma manutenção um pouco maior. Então essa é a nossa experiência com a bancada de madeira, faz 2 meses que a gente tem ela, então a gente ainda está se adaptando e vendo como isso vai funcionar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente e também a curtir esse vídeo. Beijo, tchau!